Ótimo. Então, espero que vocês estejam conseguindo me ouvir. Boa tarde, tudo bem? Vocês que acompanham essa gravação e também, eventualmente, se alguém entrar aqui na aula de física, sejam bem-vindos a mais um aulão de física aqui do cursinho Pro Imigrantes. É uma honra para mim poder ministrar essa disciplina e, né, vocês estão vendo meu nome aí como C, mas na verdade meu nome, como vocês já me conhecem, é João Victor. Sou professor de física aqui do cursinho, né? Então, vamos começar a aula de hoje. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, da apresentação. Gente, eu tô sem câmera dessa vez, desculpa, tá? Mas a próxima apresentação eu vou colocar meu celular aqui para poder gravar minha cara para vocês. Então, a gravação foi iniciada. Espero que vocês consigam ver minha tela. Eu coloquei para compartilhar o- os slides. E, então, vamos dar início. Bom dia, novamente. Boa tarde, na verdade. Hoje, dia 25 de 2024, nós vamos falar sobre um dos cientistas mais importantes da história, nosso famoso Sir Isaac Newton, e suas famosas leis do movimento, conhecidas como as leis de Newton. Né? Essas leis são fundamentais para a gente poder entender como e também o porquê que os objetos se movem ou por que eles mantêm seu estado parado de movimento no universo. Foi discutido no último aulão de física os conceitos relacionados ao movimento dos corpos. Lá nós vimos os conceitos de repouso, movimento, de grandezas relacionadas a esse movimento que nós classificamos como velocidade, posição, tempo, aceleração, né? E com esses parâmetros nós conseguíamos descrever movimentos que tinham trajetória reta, com velocidade constante, classificamos esses movimentos como MRU, ou movimento em trajetória reta com velocidade que varia no tempo de forma constante, e demos o nome a esse tipo de movimento de MRUV. Nós também vimos alguns movimentos relacionados a algum tipo de curva no espaço, movimentos curvilíneos, né? E em nenhum momento nós nos preocupamos com o motivo pelos quais esse objeto, esse determinado corpo, executava tal movimento. Esse vai ser o assunto da aula de hoje. Nós vamos estudar as forças e vamos entender agora quais são os conceitos físicos que estão relacionados às causas do movimento. Tudo bem? Então, a aula de hoje está muito ligada com a aula anterior e nós vamos entender o motivo das coisas acontecerem. Então, Isaac Newton nasceu no dia 25 de dezembro de 1642, nasceu no Natal desse ano, na Inglaterra. Ele foi um físico, matemático, astrônomo, filósofo e também autor de livros, e é considerado uma das mentes mais brilhantes da história da ciência. Newton fez descobertas revolucionárias em várias áreas, mas ele é mais famoso por suas contribuições na área da física, especialmente suas três leis do movimento, a lei da gravitação universal
E também tem contribuições importantes de Newton para o campo da óptica, no estudo da luz, né? As descobertas de Newton mudaram a forma como entendemos o universo. Antes dele, as pessoas tinham muitas ideias erradas sobre como que os objetos se movem. As suas leis nos ajudaram a prever e também explicar uma vasta gama de fenômenos naturais e também são a base para muitas tecnologias que surgiram e que nós utilizamos hoje em dia em nosso cotidiano ou está à disposição da humanidade para tal uso. Por exemplo, veículos espaciais, podemos citar também sistemas de navegação, né? Os veículos espaciais eles utilizam as leis de Newton para navegar no espaço. Sistemas de navegação já fazem o uso de giroscópios e também sistemas de posicionamento global. A engenharia automotiva determina, né, podemos citar a determinação da velocidade, também resistência a algum tipo de movimento, resistência do ar, por exemplo, quando o carro se movimenta nesse meio, ou também a interação dos pneus com o asfalto, né? Na construção civil, por outro lado, nós analisamos situações em que queremos um edifício estático, né? E quais são as condições para que eu tenha essa situação de repouso que é desejado para a área de construção civil. Também temos aplicações direcionadas aos campos de medicina e biomecânica que fundamentam o entendimento do movimento do corpo humano. Então, todas essas áreas podemos utilizar princípios que foram estudados por Newton e estão presentes de alguma forma em uma das suas três leis. Né, os estudos de Newton estão mais próximos de nós do que a gente imagina, e a gente só precisa observar o cotidiano para sentir de verdade essas situações em que ela se aplica. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, do porquê quando estamos em um ônibus e ele freia de repente, por que somos jogados para frente? Ou quando ele faz uma curva e somos arremessados para o lado, existe um motivo para isso? Sim, né? Ou também por que precisamos usar cinto de segurança dentro de um carro? Essa situação é semelhante à situação do ônibus? Né? São perguntas que eu vou jogar aqui para vocês poderem refletir sobre. Né? O que acontece quando a gente chuta uma bola? Por que ela se move e depois ela para em seguida? Por que ela não continua um movimento eterno, igual, por exemplo, um satélite ou um meteoro? Por que o meteoro tem esse movimento eterno? Um meteoro, na verdade, é um asteroide no espaço, né? Então, podemos também pensar no movimento de um navio. Por que um navio gigante consegue flutuar na água? Se ele é tão pesado e ele é feito basicamente de ferro, o ferro é mais denso que a água, por que o navio não afunda? Né? Então, essas são algumas reflexões que a gente pode ter sobre o cotidiano e que a grande maioria delas, na verdade, todas essas que eu citei, nós podemos ter um respaldo naquilo que foi estudado pelas leis de Newton. Então, as respostas para essas perguntas estão nas leis de Newton. Vamos tentar agora descobrir como é que elas funcionam, essas leis de Newton, para que a gente possa aprender a identificá-las no nosso cotidiano. Então, vamos começar na ordem, com a primeira lei de Newton,
Ela diz o seguinte: a primeira lei de Newton é chamada de lei da inércia. Ela afirma que um corpo em repouso permanecerá em repouso e um corpo em movimento continuará em movimento com velocidade constante, a menos que uma força externa atue sobre ele. É uma lei simples, mas se não foi possível entender de forma direta o que essa lei nos diz, é porque nós precisamos compreender todos os conceitos físicos que são tratados por essa lei. Os conceitos físicos que nós podemos citar aqui são os conceitos de inércia, conceito de repouso, movimento, velocidade e força. Vamos começar com aquilo que nós já conhecemos. Repouso é a classificação de um objeto que está parado no espaço. Aquele objeto que nós estudamos no campo da cinemática, que possui velocidade igual a zero. Ele não altera sua posição com o transcorrer do tempo. O oposto do repouso é um movimento. O movimento é quando um corpo varia sua posição no espaço. Para mudar sua posição, nós associamos a ideia de velocidade, né, como sendo uma grandeza física que me diz como que essa mudança de posição no espaço ocorre em cada instante de tempo. Né? Esses são os conceitos que nós já estudamos e temos familiaridade com ele. E agora precisamos entender outros dois novos conceitos, o conceito de inércia e o conceito de força, para que então nós tenhamos capacidade de extrair qual que é a ideia que está sendo transmitida pela primeira lei de Newton. Então, a inércia de um corpo é a tendência natural de um objeto em resistir à mudança do seu estado de movimento. Sabemos por experiência própria que é muito difícil empurrar um armário, por, pois ele tem muita massa, não é mesmo? E ao contrário, é muito fácil a gente conseguir deslocar um copo de água. E a justificativa para isso é porque ele tem pouca massa, quando comparado com um armário. Né? Essa lei de Newton é a. Na verdade, o conceito de inércia foi proposto por Galileu, anteriormente a Newton, e já era um conceito que Newton se baseava. A ideia da lei de Newton é explicar o motivo da inércia dos corpos, né? Então, essa lei de Newton é a explicação do conceito de inércia, tendo em vista o conceito de força, né? Uma força é uma interação que, quando aplicada a um objeto, pode alterar o seu estado de repouso ou de movimento. Em termos mais simples, uma força é um empurrão ou é um puxão que pode ser exercido em um objeto. As forças podem fazer um objeto começar a se mover, as forças podem também fazer o objeto parar de se mover, elas também têm a capacidade de mudar a direção do meu movimento, e se estivermos tratando de um corpo extenso, essa força tem a capacidade de deformar um objeto também, alterar a sua forma. É o que acontece em uma batida de carro. Quando um carro bate na parede, ele é amassado. Porque a força, existe uma interação ocorrendo entre a parede e o carro, essa interação ocorre por meio de uma força, e essa força é responsável por
causar essa deformação no meu objeto. Além, é claro, de alterar o estado de movimento do meu objeto. Então, nesse caso, se você bate numa parede de concreto, essa parede tem a capacidade de parar o seu movimento, parar o carro. Existem diferentes tipos de forças que encontramos no nosso dia a dia, como a força gravitacional, a força de atrito, força normal, também a força de tensão. Essas são as principais forças que estamos acostumados a tratar dentro do campo da mecânica. Existe também a força de empuxo na mecânica, quando estamos tratando de fluidos. E mais forças vão além, elas não estão presentes só dentro da mecânica. As forças são inerentes a qualquer campo de estudo da física. Então, nós estamos tratando de forças no contexto do eletromagnetismo, força eletromagnética. Dentro da física nuclear, temos a força nuclear, a força que mantém os átomos coesos, as moléculas, os núcleos dos átomos coesos dentro do núcleo atômico. Temos a força eletrostática no campo da eletrostática, né? Quando nós temos interações entre cargas elétricas em repouso, e também a presença de uma força centrípeta. Com certeza nós já estudamos, você já ouviu falar sobre a força centrípeta. Tá? Então, na aula de hoje, vamos focar nas quatro primeiras forças, que são as forças que estão presentes no campo da mecânica, mas eu quero que fique bem claro que as leis de Newton são aplicadas a qualquer tipo de força, e essas forças estão presentes em todos os campos da física. Então, daí a gente pode entender qual que é a importância do estudo dessas leis. A segunda lei de Newton é uma das mais importantes na física e é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica. Ela nos diz como que uma força resultante que atua sobre um corpo é igual ao produto da massa do corpo pela sua aceleração, né? Em outras palavras, a força resultante que atua em um corpo, Fr, é igual a massa, multiplicado pela letra m, multiplicado pelo valor da aceleração desse corpo, nosso A, né? Vamos dividir essa lei em partes menores para a gente poder entender. Então, Fr é a força resultante, a força resultante é a força total que atua sobre um objeto, resultante de todas as forças que são aplicadas nele. A massa é a quantidade de matéria de um objeto que é a medida da inércia do objeto, ou seja, a resistência do objeto à mudança em seu estado de movimento. A aceleração já é a taxa de mudança da velocidade de um objeto ao longo do tempo. Essa é a nossa segunda lei de Newton. E agora vamos partir para a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton já é conhecida como a lei da ação e reação. Ela afirma que para toda ação, há uma reação de igual intensidade e em sentidos opostos. Lembrando também que ela atua em corpos distintos. Por isso não se anulam. Né? Vamos dividir essa lei em partes para a gente poder entender melhor. Então, a ação é uma força que um objeto exerce sobre outro objeto. Vamos considerar essa como sendo a definição de ação. E a reação é a força que o segundo objeto exerce de volta sobre o primeiro objeto. Né? Essa força tem a seguinte característica: ela vai ter a mesma intensidade e a mesma direção do da minha primeira força. Porém, elas vão atuar em sentidos opostos. Eu peço perdão pelo que está escrito no slide, eu vou fazer essa alteração de enviar para vocês, mas a força de reação
tem a mesma intensidade da ação, a mesma direção da força de ação também, mas o que é oposto é o sentido. Tudo bem? Essa lei nos mostra que as forças sempre ocorrem em pares e que elas nunca agem sozinhas. Por exemplo, quando você empurra uma parede, você está aplicando uma força, uma ação sobre ela. A parede, por sua vez, aplica uma força de mesma intensidade de volta sobre você. É a força de reação. Então, essas são as ideias das leis de Newton, que vamos carregar todo o nosso estudo de física. A gente falou muito de força, mas vamos entender um pouco mais como que a força, do ponto de vista físico, é tratado. Né? A gente falei de força aqui de uma forma mais genérica, para que a gente possa ter uma contextualização melhor. Mas agora vamos destrinchar o real significado de uma força para a física e também para a matemática. Né? Então, vamos começar dizendo que a força é uma grandeza vetorial. Né? Primeiramente, é importante entender que a força é uma grandeza vetorial, e isso significa que, além de ter um valor numérico, uma magnitude, a força também possui uma direção específica e também um sentido. Né? A magnitude da força ou o módulo da força é simplesmente o valor numérico que indica a sua intensidade. Então, por exemplo, podemos medir a magnitude da força ao empurrar um objeto e identificar o valor dessa força por meio de um número que vai representar quão forte você está exercendo, quão intenso você está exercendo essa ação. A direção de uma força é a linha ao longo da qual a força é aplicada. Por exemplo, se você empurrar um carrinho de supermercado para frente, a direção da força é na direção para o qual você está empurrando, né? E o sentido da força é indicado pela direção na qual ela está atuando, né? Então, você empurra um carro para a direita, a força tem o sentido para a direita. Né? A representação gráfica de uma força está mostrada na figura ao lado, né? Para a gente representar uma força como uma grandeza vetorial, nós usamos setas que são chamadas de vetores. A magnitude da força, então, é representada pelo comprimento dessa seta, a direção e o sentido são representados pela orientação da seta. A direção, para ficar claro, é essa linha na qual a seta está posicionada, e o sentido é a orientação da minha setinha dentro dessa reta. Um exemplo prático seria, imagine que você está empurrando um objeto em um plano horizontal, né? Se a força que você aplica tem uma magnitude de 10 newtons e está apontando para a esquerda, você pode representar essa força como um vetor, uma seta na horizontal, na direção horizontal, que aponta para a esquerda, com um sentido para a esquerda, e que cujo comprimento dela represente a magnitude de 10 newtons. Esqueci de falar para vocês, mas newton é a unidade de medida no sistema internacional que nós atribuímos aos valores da grandeza força. No caso da adição de forças, quando nós vamos utilizar o princípio
de soma de vetores para quando múltiplas forças atuarem sobre um objeto. A força resultante, seria o somatório de todas essas forças, é encontrada pela soma vetorial dessas forças individuais. Isso significa que devemos considerar tanto a magnitude, quanto tanto o módulo da minha força, quanto a direção e o sentido de cada uma delas para que a gente possa encontrar o valor da força resultante. Força-peso, vamos agora estudar alguns exemplos das forças que nós temos dentro do contexto da mecânica e vamos iniciar esse estudo por meio da força-peso. Então, primeiro vamos discutir a força-peso. A definição é que a força-peso é a força gravitacional que atua sobre um objeto, e essa força ocorre em virtude da atração gravitacional que a Terra tem sobre o objeto. E por esse motivo, essa força é sempre dirigida para baixo, em direção ao centro da Terra. A fórmula da força-peso é essa que está presente aqui do nosso lado. A força-peso P vai ser igual à massa do meu objeto vezes um valor de aceleração. No caso, a aceleração é a nossa aceleração gravitacional da Terra. Lembrando, essa fórmula é uma escrita direta da segunda lei de Newton, que a força é igual a massa vezes a aceleração. Um exemplo prático, imagine você tem um saco de areia com massa de 10 quilogramas, né? Então, a força-peso que atua nesse meu objeto é igual a quanto? Vamos considerar, para resolver esse exemplo, de que a força-peso é dado pelo produto da massa pela aceleração da gravidade, e que a aceleração da gravidade é de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, nesse caso, a força-peso, sendo o produto de 10 quilogramas por 9,8 metros por segundo ao quadrado, nos dá um resultado de 98 quilograma metro por segundo ao quadrado. E essa unidade é a que damos o nome de Newton. Newton é o que nós vamos utilizar como unidade de força no sistema internacional. Isso significa que a força que o peso do meu saco de areia, né, é de aproximadamente 98 newtons, e ela vai estar orientada para onde? Ela vai estar, no caso da vertical, e vai apontar em um sentido de modo que indique a direção do centro da Terra. Tudo bem? Força de tensão, segundo exemplo, é a força de tensão, né? A força de tensão é a força transmitida por uma corda, fio ou cabo quando está sendo puxado por uma força e que atua em direções opostas, né? Então, a força de tensão vai atuar nas duas extremidades da minha corda. Ela é sempre tangencial à superfície da corda e tem a mesma magnitude em ambos os lados. Um exemplo, você pode imaginar que você está puxando um balde com uma corda e a força que você aplica na corda é a tensão. Essa tensão é transmitida para o balde por meio da corda, que, na outra extremidade, vai puxar o balde. Outro exemplo de força é a força de reação normal. Definimos ela da seguinte forma: é uma força exercida por uma superfície
Então, é a força que uma superfície exerce sobre um objeto que está em contato com essa superfície. Essa força é perpendicular à superfície, de modo geral, e atua de modo a impedir que o objeto atravesse essa minha superfície. Então, se formos analisar, essa força é uma consequência direta da terceira lei de Newton, a lei da ação e da reação. É uma força que aparece quando ocorre uma ação no meu objeto, né? Então, essa minha superfície vai atuar no meu objeto com uma reação a essa força. Bem, a característica dessa força é que a direção dela é perpendicular à superfície de contato e o sentido aponta para fora da superfície. Um exemplo é quando você está de pé no chão, a superfície do chão exerce uma força normal para cima, contrabalanceando o peso do seu corpo. Né? Então você exerce uma força para baixo no chão exerce uma força para cima em você. Essa é a força de reação normal. Também temos a força de atrito. A definição: a força de atrito é uma força resistiva que se opõe ao movimento de um objeto quando em contato com outra superfície. É uma força que tenta impedir o deslizamento de um objeto sobre outro. Ela age paralelamente à superfície de contato e é causada pela aspereza entre a superfície. Então, quanto mais liso minha superfície, menor vai ser a força de atrito. Quanto mais rugoso, quanto mais áspero na superfície, maior vai ser essa reação essa força de atrito. Né? Como características dessa força, temos que a direção dela vai ser paralela à superfície do ponto de contato entre os meus objetos. O sentido dela sempre atua contra o movimento. Então, se eu tento empurrar o meu objeto para a direita, como no caso aqui da minha figura, a força de atrito vai aparecer paralelo à superfície, ao meu chão, apontando para a esquerda. Ela vai tentar impedir esse meu deslizamento. E como resumo, né, temos que a força normal e a força de atrito são fundamentais para entendermos como que os objetos interagem com a superfície ao seu redor. Lembrando que essas são as duas forças que a gente viu que estão relacionadas à superfície. Né? A força normal é responsável por manter os objetos em contato com a superfície, de modo que esse objeto não atravesse a superfície, enquanto a força de atrito se opõe ao movimento relativo a essa superfície. Né? Vamos considerar um exemplo prático da força normal e a força de atrito. Imagine que você tem um livro e é colocado sobre uma mesa horizontal. Nesse caso, a força peso vai atuar verticalmente para baixo, a força, né, o livro tem massa, está imerso no campo gravitacional da Terra. A Terra vai exercer uma força-peso no meu livro, que vai apontar para baixo, a direção do centro da Terra. Então, o livro vai comprimir a minha mesa. Como reação a essa compressão do livro, a força normal atua perpendicularmente à superfície da mesa, na direção vertical, no sentido para cima, né? E se você tentar empurrar esse meu livro sobre a mesa, nós vamos ter a presença da força de atrito, que vai atuar horizontalmente, nesse caso, na direção oposta ao que você está tentando
empurrar o meu objeto. Né? Essas são as ideias das leis de Newton. Espero que vocês tenham gostado. Existem mais forças que nós vamos tratar dentro das monitorias e também vamos, nas monitorias, resolver exercícios de física do Enem relacionados às forças e também às leis de Newton. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.